A paz do Senhor para você, irmã, que está acompanhando com a gente o nosso estudo no livro de Ruth. No nosso último estudo, nós tratamos sobre a bondade que Boaz derrama sobre Ruth, suprindo todas as suas necessidades, respondendo ali imediatamente a tudo que estava latente na Ruth, a fome, a necessidade financeira, né, a sede, a necessidade de proteção no período violento dos dias de Juízes, sem leis, a necessidade de consolo, né, para aquele coração solitário daquela viúva e uma mulher, né, numa situação de necessidade. E nós vimos o Boaz derramando toda essa sua bondade sobre Ruth, e nós vimos também a resposta da Ruth, quebrantada, né, que é então consolada por toda a bondade que o Boaz manifesta e derrama sobre ela. E nós vimos, né, nós encerramos o nosso estudo passado com esse slide, com essa imagem, né, que nos fala sobre a resposta da Ruth a toda a bondade do Boaz, quando ela declara que ela se sentia muito favorecida por ele e consolada no seu coração pela bondade que ele havia manifestado. E ela então se coloca no lugar de uma das servas de Boaz. Ela se coloca ela voluntariamente, né, não sendo sua serva, ela se coloca nessa posição de reconhecê-lo como Senhor e de se colocar como uma serva. E nós refletimos sobre como isso lembra, né, e faz um paralelo com a lei que a gente vê lá em Êxodo 21, a lei do servo da orelha furada, né? Quando o servo, ele, depois de se tornar livre, ele podendo partir, podendo fazer o que quisesse, ele se sente tão, ele ama tanto o seu Senhor, ele ama tanto aquela vida, estar naquela casa, estar na companhia do seu Senhor, que ele decide voluntariamente permanecer naquela casa. E o seu Senhor vai lá e vai furar a orelha dele, e ele vai passar a ser um servo permanente daquela casa, mas não um servo que foi escravizado ou obrigado a estar ali. Ele se torna um servo que decidiu por amor permanecer em serviço. E nós fizemos esse paralelo, né? Assim nós somos com Cristo. E assim a Ruth se expressou em relação ao Boaz. Nós decidimos permanecer na sua presença, para sempre na sua casa, o servindo, e é um ato de amar a esse Senhor que nos favorece tanto e derrama sobre nós toda a sua graça, a qual nós não somos dignos e não merecemos, aqui como a gente vê o caso da Ruth. Nós vamos avançar mais um pouco agora e vamos tratar de uma outra situação, logo após essa resposta da Ruth ao Boaz, né? O livro de Ruth nos trata, nos mostra como foi todo esse dia da Ruth, esse primeiro dia em que ela conheceu o Boaz e esteve no campo. E vamos ler agora Ruth 2, 14 a 17, para a gente ver que o Boaz ele não parou naquelas primeiras bondades que a gente viu. O Boaz ele continua abundantemente derramando a sua bondade sobre a Ruth. Ele é abundante em bem, em graça, em favor, e ele continua assim. À hora de comer, Boaz lhe disse: Achega-te para aqui, come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: Até entre as gavelas deixai colher, e não as censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhara, e foi quase uma efa de cevada. Olha para você ver. Durante o dia ali, além do Boaz ter encontrado e respondido as primeiras necessidades da Ruth, no momento da refeição, o Boaz ele chama a Ruth para se assentar junto com ele os secadores. Ele traz ela para perto e ele oferece o que ele tinha ali de alimento, ele oferece para Ruth, né? Ele diz para ela: molha no vinho o teu bocado, se assenta aqui. Ele dá para ela grãos tostados de cereais, e o texto diz que ela comeu e se fartou e ainda sobrou. Primeiro vamos considerar algumas coisas que nós já até tratamos em outros estudos. O Boaz não tinha essa obrigação com a Ruth, ele estava ali servindo os trabalhadores dele. Mas ele coloca a Ruth entre os seus trabalhadores ali, e mais, ele a favorece, né, ainda mais. Aqui para a gente, na nossa cultura, talvez a gente não tenha muito essa noção do significado de assentar junto,
desse significado de comer junto, né? A gente, até em família mesmo, nós perdemos muito disso, dessa comunhão, dessa mesa partilhada. Tem surgido, né, alguns movimentos aí de tentar retornar esses hábitos, como a mesa posta, de estar a família ali reunida, recuperando esse tempo, né, de comunhão. Mas para a gente, no nosso dia a dia, nessa rotina corrida em que às vezes a gente não se assenta à mesa para comer junto, a gente perde um pouco o significado disso aqui. Mas na cultura árabe isso é uma coisa forte, né? A gente sempre, quando eu vejo algum documentário, alguma coisa, eles estão ali assentados, todos juntos em um ambiente, em roda ali, e um prato é servido e colocado no meio deles, e todo mundo pega do mesmo prato, eles se assentam juntos e todos comem ali do mesmo prato, com as mãos, molham aqui a comida e vão se alimentando todos juntos, né? Isso é algo que está relacionado à comunhão, que está relacionado a compartilhar da sua presença com alguém que tem valor, né? Que tem importância para você. Você não vai se assentar com um estranho, mas com as pessoas que você ama, com a sua família, com as pessoas que fazem parte da sua comunhão, você divide essa intimidade, né? E aqui o Boaz, aqui o texto diz que ela comeu e se fartou. Vamos pensar sobre isso também. A Ruth era uma viúva, era uma mulher necessitada. Quanto tempo será que tinha que a Ruth não podia comer com fartura? Há quanto tempo será que ela se via contando grãos, contando alimentos para que eles não faltassem? Mas aqui ela se farta a ponto de sobrar. Há quanto tempo, talvez, a Ruth não tinha uma refeição despreocupada, né? Sem pensar, nossa, eu não sei se eu vou ter mais para amanhã, eu estou comendo aqui agora, isso custa tanto, eu vou ter que trabalhar. Quanto tempo, né, será que ela não podia comer de maneira tão tranquila e livre como ela se assentou e comeu ali na presença de Boaz, naquele ambiente, naquele momento ali, junto com ele e os segadores, né? Então a gente vê que em todos os aspectos essa refeição foi especial, tanto pelo nível da comunhão, né, de estar ali dividindo com eles, de estar sentada com o Boaz à mesa, quanto pela tranquilidade de poder se alimentar de maneira farta, com abundância, a ponto de sobrar. Tudo isso torna esse ato e essa refeição do Boaz aqui algo muito especial, né, para Ruth. E esse ato de bondade do Boaz, hoje nós vamos falar especificamente sobre como esse ato do Boaz, ele repercutiu, né, nas gerações seguintes, ele repercutiu na família do Boaz. Essa segunda parte do versículo nós não vamos tratar dela agora, nós vamos tratar dela num outro estudo. Mas hoje eu queria que a gente pensasse sobre isso. Essa cena aqui, mantenha em mente essa cena do Boaz, assentado à mesa com a Ruth, oferecendo para ela seu alimento, do seu melhor, né? Era um banquete. A Ruth foi convidada ali para se assentar a uma mesa farta, né? Nosso conceito de banquete seria esse, de uma mesa farta, com diversidade, variedade e abundância, né? E aqui a gente vê que tinha diversidade, tinha o pão, tinha o vinho, tinha grãos tostados, a gente vê que tinha abundância também. E eu queria fazer um paralelo aqui desse momento aqui, desse gesto de bondade que o Boaz manifesta, com algo que aconteceu mais à frente. Nós sabemos que Ruth e Boaz se casaram e eles tiveram um filho chamado Obed. Então o filho deles, chamado Obed, teve um filho chamado Jessé. E Jessé gerou Davi, que foi rei de Israel. E nós vamos ver agora algo que aconteceu justamente ali, um instrumento disso foi o rei Davi, né? O Davi da descendência de Ruth e de Boaz, trazendo ali, né, na sua genética, no seu comportamento, enfim, ele carregou para ele essa atitude de continuar mostrando e manifestando bondade. Vamos ler o texto? Esse texto está lá em 2 Samuel 9. Diz assim, disse Davi. Aqui, gente, o contexto é o seguinte. Davi, depois que ele organizou todo o reino dele, se estabeleceu, venceu seus inimigos, ele para um minuto e ele decide tomar essa decisão. Disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei,
Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, vamos retornar aqui. Disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse: eis aqui teu servo. Vamos avançar aqui agora. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a tua casa, dei aos filhos de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Essa passagem está em 2 Samuel, né, do 9, 1 ao 10. E depois tem o versículo 13 que diz assim: morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Olha que interessante o que a gente tem aqui. A gente vê ali, 3 gerações antes, o Boaz manifestando toda a bondade com a viúva pobre estrangeira. Aqui a gente vê Davi, 3 gerações depois de Boaz, manifestando bondade, misericórdia, abundância sobre um aleijado. Um homem que não tinha valor, destituído de suas terras, ele era neto, né, do rei Saul, mas Saul foi inimigo de Davi, perdeu o seu trono, né, perdeu toda a graça de Deus, Deus o rejeitou, e nós vemos aqui o Mefibosete, um pobre, miserável, aleijado, nas palavras dele mesmo, um cão morto, né, não tinha nada ele não tinha nada, ele era um miserável. E olha que interessante a gente ver essa atitude do Davi e reparar que essa atitude, ela não parou só aqui. O Mefibosete mostrou aquele amor, e a gente sabe que o Mefibosete era uma sombra de Cristo. Aqui a gente vê Davi demonstrando todo esse favor, e nós sabemos que também é uma sombra de Cristo. A figura do Davi, muitas vezes, tantas coisas, né, prefiguravam ali as ações de Cristo. Então nós vemos esse mesmo ato se repetir muitas gerações depois em Cristo. Vamos fazer um paralelo aqui, eu vou mostrar para vocês alguns paralelos na história de Davi e Mefibosete. Nós já fizemos ali uma ligação entre o Boaz e essa atitude do Davi. E ali no Boaz ainda era algo bem, né, estava mais cru, a gente vê que ainda não tinha muita forma, né? A gente vê ele convidando a Ruth para se sentar à mesa e oferecendo tudo para ela ali, a comunhão e tudo mais. Aqui no Davi a gente já vê essa sombra ficar mais clara, né, com as ações dele, a maneira como ele expressa essa bondade sobre o Mefibosete, aleijado, cão morto, sem méritos. E então nós vemos a plenitude em Cristo. Nós vemos isso se cumprir de maneira clara. Aqui a gente está falando de sombras, né? Mais escura em Boaz, mais claro aqui em Davi e completamente dia perfeito em Cristo. Tem um comentário do Matthew Henry, ele tem um comentário bíblico, e nessa passagem de 2 Samuel ele diz algo que eu achei muito interessante, eu queria compartilhar com vocês. Ele diz assim: como Davi era um tipo de Cristo, deixa que a sua bondade para com Mefibosete nos recorde a misericórdia e o amor de Deus, nosso Salvador, a favor do homem caído, ao qual nada o obriga, como era o caso de Davi em relação a Jonatas. O Filho de Deus busca a raça caída e perdida que não o procurou. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Gente, olha a beleza desse comentário. E como a história de Davi e Mefibosete aqui, como esse convite
ele nos lembra o gesto de Cristo e a expressão de amor dele por nós. Eu vou ler para vocês mais um comentário. Esse aqui já é o comentário da minha Bíblia. A Bíblia que eu uso é uma Bíblia de Estudo Herança Reformada. E o comentarista, nessa passagem de 2 Samuel, ele diz o seguinte: ele fala, né, sobre a necessidade pelo fato de ter tantos paralelos entre essa história como em relação ao Evangelho, ele faz esse seguinte comentário: somos lembrados do amor de Jesus que busca e salva e ama pecadores pobres, arruinados, indignados. Habita neles e coloca sobre eles grande e permanente misericórdia. Davi é uma figura do Salvador, que graciosa e misericordiosamente busca aqueles que salvará. Mefibosete é uma figura do pecador que não tem poder ou recursos próprios para sair de seu terrível estado de desgraça. As abundantes provisões ilustram a própria salvação. Ser considerado e tratado como filho do rei e participar dos banquetes reais aponta para a adoção do crente na família de Deus e o usufruto de todos os benefícios graciosos que ele traz a pecadores pobres e vis que ele leva à sala do banquete. Olha a beleza dessa declaração. Vamos ponto a ponto aqui pensar sobre isso? A gente vê o Mefibosete pobre e arruinado. Quem somos nós diante de Cristo e diante de Deus? Nós somos pecadores condenados ao inferno, como nós já temos visto durante todo o estudo do livro de Ruth. Nós somos a figura daquele que não merecia estar na Assembleia, estar entre o povo de Deus. Nós somos a figura daqueles que que eram impróprios, né, inaceitáveis, arruinados. Aqui o autor fala uma coisa muito interessante, que o Mefibosete é a figura do pecador que não tem recursos próprios, e nós não temos. Nós não temos condição de sair do nosso estado de desgraça e perdição afastados da bondade de Deus. Lá em Romanos, se não me engano, diz que todos nós fomos destituídos da graça de Deus, da glória de Deus, nós somos privados disso em Adão. Então, todos nós estamos nessa situação de miséria. E ele ressalta outra coisa importante aqui, que o Davi ele é a figura do Salvador que busca aqueles que vai salvar, pessoas que não o procuraram. E a Escritura nos diz claramente isso, que foi ele que veio até nós. Aqui ele mostra que a abundância daquele banquete, as provisões de Davi sobre Mefibosete, são como a abundância dos méritos da graça de Cristo que é imputada em nós. Sem mérito nosso, totalmente mérito dele. E ele fala mais, ele fala sobre a adoção como filhos. Deus não nos chama simplesmente como servos. Nós somos seus servos, mas ele nos considera e nos adota como filhos, né? Ele nos trata como filhos. É muito superior isso. E nós, ali como aquele Mefibosete, não teríamos condições de estar numa mesa, num banquete real. Somos incompletos, imperfeitos, como Mefibosete ali aleijado era, né? Privado de capacidades, de condições. Ele não era um homem completo ali, ele estava debilitado, né? No seu corpo físico. E somos nós, né? Debilitados, totalmente depravados. Totalmente depravados não quer dizer que você é tão mal quanto eu poderia ser, que eu sou tão má quanto eu poderia ser, né? Até porque a gente sabe que algumas pessoas elas se soltam mais para a maldade, elas têm a maldade mais desenvolvida e outras menos. Esse totalmente depravado quer dizer que todas as áreas do nosso ser, da nossa existência, da nossa essência, elas foram tocadas pelo pecado. Não há nada em nós, a nossa consciência, a mentalidade, o nosso corpo físico, tudo, cada área, os nossos sentimentos, emoções, o intelecto, tudo em nós, o conjunto do que nós somos, tudo foi depravado, foi tocado, foi imaculado pelo pecado, pela queda, né? E não foi uma queda, foi uma morte, literalmente, em Adão. Então, todos nós, em Adão, pecamos e fomos destituídos da graça de Deus. Nós somos esse Mefibosete aleijado, sem condições de estar se apresentando diante do rei. Que condições nós teríamos de nos assentar diante de alguém lindo, digno, perfeito, gracioso, amoroso, e não sermos esmagados pelo peso da nossa maldade e do nosso pecado, mas em Cristo, né? Os méritos dele sobre nós nos permitem isso. Vamos passar aqui para o próximo slide.
E nós vamos pensar sobre, vamos colocar em tópicos aqui os paralelos disso que aconteceu ali. A gente vê que o Davi decidiu honrar um pacto que ele fez com Jonatas. Esse pacto que Davi fez com Jonatas está em 1 Samuel 20, versículos de 14 a 17. O que acontece? O Jonatas, ele e Davi ali numa situação de perigo, numa situação difícil, e o Jonatas está ajudando ali naquela situação, e ele faz um pedido a Davi. Ele pede que Davi, quando fosse honrado, quando fosse rei, quando Deus o colocasse na posição que Deus já havia dito que colocaria, ele pede que Davi se lembre da descendência dele com misericórdia, por amor deles ali, aquela amizade que eles tinham. E o Davi decide. O Davi não tinha nenhuma obrigação de fazer isso. Ele não estava preso a um acordo. Ele é que decide entrar nesse acordo, né? Davi já seria rei, né? Deus já tinha ungido Davi. Davi não tinha nenhuma obrigação com Jonatas, mas o Davi ali, diante do que Jonatas diz, ele se coloca, ele decide fazer um pacto com Jonatas. Ele fala, não, eu vou fazer conforme você me pediu. Eu vou cuidar da sua descendência, eu vou usar de bondade com seus filhos, com sua descendência. E nós vemos que o Jonatas morre, mas o Davi, como a gente leu agora há pouco, em um determinado ponto, quando ele se estabelece no trono, ele lembra da descendência de Jonatas e manda procurar os descendentes de Saul para que ele pudesse usar de bondade, né, como ele diz, a bondade de Deus com eles, cumprindo um pacto que ele decidiu fazer com Jonatas. E Deus, ele decidiu também, ele fez vários pactos, né? A gente vê no Antigo Testamento, existem vários pactos ali, acordos, tratados que Deus faz com homens. Em Isaías, a gente vê Isaías 11, versículo 1, a gente vê um momento em que Deus faz uma dessas promessas, né? Em que Deus fala sobre o que ele faria. E Deus promete um ramo, né? Um rebento, um broto, vindo de Jessé. Jessé, como nós falamos agora há pouco, era neto de Ruth e pai de Davi. Né? Ruth teve Obed, Obed gerou a Jessé e Jessé gerou a Davi. Só que a profecia de Isaías, ela é posterior a Davi. Né? Davi já havia reinado, já havia passado o seu reino. E o Isaías aqui, ele não cita Davi. E por que ele não cita da descendência ali de Davi? Ele fala da descendência de Jessé, era um ramo de Jessé, que viria de Jessé. Porque o Davi já havia vindo, já havia nascido. Ele está apontando aqui para Cristo. Davi já tinha passado. Não seria Davi esse ramo que viria de Jessé, porque Davi já tinha vindo, já tinha reinado, já tinha morrido. Isaías aqui, ele está falando de Cristo. Ele está falando desse descendente de Jessé que viria nos salvar. Então, a atitude de Deus em nos buscar, em buscar pecadores, ela está aqui. Ela parte do pacto que Deus decidiu fazer com homens e ele mesmo se comprometeu a salvar pecadores. E nós vemos isso durante toda a Escritura, né? O Davi, ele manda buscar um aleijado em situação de miséria que vivia numa terra chamada Lodebar. A gente vê que não foi Mefibosete que buscou Davi, como nós dissemos, né? Foi Davi quem mandou buscar Mefibosete. E ele era o quê? Um aleijado em situação de miséria e ainda vivia num lugar que a tradução do nome do lugar onde o Mefibosete vivia é sem pasto. Era um lugar miserável, era um lugar pobre. Imagina uma terra que não nasce nem pasto. Que tipo de alimento se desenvolve ali? Que tipo de vida? Impossível para a agricultura, impossível para a criação de animais. Tudo o que nós precisamos para sobreviver. Então, o Mefibosete estava literalmente na miséria. Ele estava ali, era um necessitado que Davi ergueu do monturo, assim como Deus faz. E vamos ver, Cristo fez o que? Ele vem salvar o que se havia perdido, homens que não procuraram por ele mesmo decidiu mandar buscar pecadores, e ele se compadece de nós, e tem uma passagem da Escritura que ele diz que ele se compadece porque ele nos vê como ovelhas sem pastor. Mefibosete era o necessitado numa terra sem pasto. Nós somos os necessitados, perdidos como ovelhas sem pastor, nesse mundo até que Cristo nos encontre e venha nos salvar. É maravilhoso pensar sobre isso, né, gente? Vamos ver mais um aqui. O aleijado Mefibosete, quando chega diante de Davi, ele imediatamente se prostra com o rosto em terra e ele chega ali cheio de medo. Né? O Mefibosete, ele não chega ali, ele não fazia ideia do que aconteceria, até porque ele era da descendência de Saul, inimigo de Davi.
Davi poderia estar decidido a eliminar todos os seus inimigos e mandar buscar Mefibosete para finalizar aquilo que ele havia começado, né, de destruir, derrotar os inimigos e estabelecer seu reino. O que Davi poderia estar fazendo ali era buscar Mefibosete para cobrar, para executar juízo sobre ele. Então, o Mefibosete chega ali cheio de temor, né? E nós pecadores, quando nos achegamos diante do Rei, o nosso Rei, diante de Cristo, nós nos achegamos quando Ele manda nos buscar, quando a mensagem do Evangelho nos alcança, quando nós ouvimos acerca da justiça de Deus, nós ficamos cheios de medo, porque nós olhamos para nós e vemos que nós quebramos tudo. Tudo que Ele havia dito não faça, nós fazemos. O nosso coração é mau, os nossos pensamentos são maus, as nossas inclinações, vontades e desejos, e a gente caminha em desobediência e em cegueira. E quando Cristo manda nos chamar, quando a mensagem do Evangelho nos busca, nós nos encontramos diante de Deus cheios de medo, cheios de culpa pelo nosso pecado, pelo entendimento de quem nós somos e de como nós temos infringido e quebrado lei após lei das que Deus determinou para que nós cumpríssemos. Então, nós nos achegamos diante de Cristo na mesma situação que esse Mefibosete aleijado, temeroso, chega sabendo que ele estava entre os inimigos do rei, ele era descendente de Saul. A Bíblia diz que o pecado faz divisão entre nós e Deus. O pecado de Adão trouxe a inimizade entre nós e Deus. E é isso que nos separa dele e nos torna réus de juízo, que Deus pode executar e deve com justiça sobre pecadores. E esses pecadores somos nós. Então, nós, quando nos achegamos diante dele, nós não nos achegamos, quando nós entendemos a mensagem, nós não nos achegamos perto dele nos sentindo importantes, bons, com um ar de superioridade. Nós nos achegamos diante deles em humilhação, humilhados pela nossa maldade, até porque quando nós nos aproximamos da luz, e nós falamos isso no estudo passado, Cristo joga luz sobre quem nós somos. Porque enquanto estamos em trevas, no meio de outros pecadores como nós, se a nossa moral for um pouco melhor que a de alguém, nós nos sentimos bons, nós achamos que somos bons. Porque talvez eu não cometa tal pecado que tal pessoa comete. Então, não, mas eu sou bom, eu trabalho, eu cuido da minha família, eu faço isso, eu ajudo as pessoas. Então, diante de outros pecadores, alguns de nós têm a tendência de se sentir moralmente melhores. Mas a verdade é que quando nós estamos diante de Cristo, a luz dele mostra quem nós somos, porque ele não olha só para o exterior. Cristo, ele vê o nosso interior corrupto, os nossos pensamentos maus, a nossa indisposição. Um puritano dizia que até nas nossas melhores ações há pecado, porque até quando a gente ajuda alguém, muitas vezes, se a gente for sincero, lá no íntimo a gente vai encontrar vaidade e orgulho. A gente vai encontrar o prazer, aquela satisfação que a gente sente ali, nossa, eu fiz uma boa ação. Então, nós somos maus, nós não somos bons. Quando nós nos achegamos dele, essa consciência, ela vem como, assim, com tudo, e ela pesa sobre nós. Só que vamos ver a ação do rei para com Mefibosete, quando Mefibosete se chegou temeroso diante dele. Olha o que ele diz. O rei Davi acalma Mefibosete, dizendo amorosamente: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo. Mefibosete chega diante do rei na sua condição de inimigo. Mas o rei diz para ele: não temas, eu não te chamei para executar vingança, eu te chamei para ser bom com você. Gente, isso é maravilhoso. Ele nos chama para mostrar bondade. Ele não nos chama para mostrar o juízo. Ele chama para mostrar bondade. E isso tem que nos fazer pensar sobre o fato de que nós não somos dignos. Vamos ler o que Cristo faz. Cristo, ele acalma o pecador, dizendo: não temas. Nós vimos no último estudo, quando ele diz para Pedro, né? Pedro, diante daquela pesca maravilhosa, ele olha para Jesus, o momento em que Jesus o chama, ele olha para ele e diz assim: Senhor, retira-te de mim, eu sou pecador. Ele reconhece Deus ali na figura de Cristo e ele fala: fica longe de mim, eu estou sujo, eu sou pecador, eu sou indigno, eu não mereço. A reação do Pedro
É a nossa reação diante da verdade do Evangelho, diante de Cristo. Nós não merecemos esse favor, mas qual é a resposta de Jesus para Pedro, né? Qual é a resposta de Jesus para aquela mulher do fluxo de sangue? Qual é a resposta de Jesus para a mulher adúltera encontrada em pecado? Qual é a resposta de Jesus para a pecadora na casa de Simão? Ele diz: não temas, perdoados estão os seus pecados. Né? Ele não está apresentando julgamento. Ele sabia que ele tinha a resposta para o nosso pecado. Então ele não vem até nós naquele momento em juízo. Ele vem até nós com a bondade de Deus. Ele vem manifestar a bondade de Deus, a boa vontade. A palavra evangelho quer dizer isso, né? As boas novas. Cristo veio trazer as boas novas de Deus para nós. A mensagem de que ele não executaria o juízo que nós merecemos. Ele vem oferecer paz. Cristo vem trazendo uma oferta de paz e reconciliação de Deus para nós, pecadores indignos. É maravilhoso pensar sobre isso. Olha o que o rei faz para Mefibosete. O rei, ele restitui para Mefibosete as terras que eram de Saul e oferece sustento abundante e comunhão. O que nós falamos ali sobre o Boaz, quando ele se assenta com a Ruth na mesa e ele oferece para ela sustento abundante, uma comida que a alimenta, a satisfaz, aquilo que ela precisava, e ele oferece comunhão, a presença dele, os dois assentados ali juntos. E o rei Davi, ele oferece para Mefibosete a mesma coisa. Ele fala: olha, o que Saul, que era de Saul e se perdeu, vai ser todo seu de volta. Né? E não se preocupa não, porque eu vou te sustentar. Você come agora da minha mesa. A comida que eu comer, você vai comer. Você vai comer do meu bocado, vai molhar no meu vinho, como o Mefibosete chamou ali a Ruth para fazer. Você vai comer dos grãos tostados que eu comer. O que tiver para servir o rei, que é grande e poderoso, vai estar também a seu serviço. Olha que maravilhoso que isso é, né, gente? E o que Cristo faz por nós? Ali, através do sacrifício dele, quando ele chama pecadores, ele chama para quê? Ele nos chama para restituir o Éden, o paraíso perdido, a comunhão perdida com Deus, né? Nós perdemos essa comunhão com Deus. Ele nos chama para restaurar o Éden e a comunhão com Deus que andava com Adão e Eva todos os dias na viração da tarde. Adão tinha e desfrutava particularmente da presença do Deus vivo. Né? Nós não sabemos como isso se desenrolava, a Escritura não deixa claro se era uma cristofania, uma teofania, né? A forma como Deus se manifestava a Adão todos os dias na viração da tarde, mas nós sabemos que Adão desfrutava da presença contínua de Deus com ele, no lugar de delícias que era o paraíso e o Éden, e que é exatamente o que nós perdemos. Fomos lançados a viver nessa terra, os nossos dias aqui, caminhando de volta para aquele lugar, se nós encontramos o novo e vivo caminho que é Cristo, né? Então, nós somos convidados por Deus a cear eternamente na mesa do Rei Jesus, desfrutando a vida eterna e a salvação que Ele mesmo conquistou para nós. Davi lutou, guerreou, derrotou seus inimigos, construiu o seu reino, edificou ali aquela prosperidade, a casa real, aqueles banquetes, tudo aquilo vinha dos sacrifícios, do trabalho, das guerras que Davi empreendeu e lutou e conquistou e edificou o seu reino. Cristo lutou por nós, ele viveu uma vida terrena aqui, caminhou, como a gente disse no último estudo, ele serviu do momento em que ele encarnou ali e passou a habitar o ventre de Maria, até o momento em que ele deu o último suspiro naquela cruz. Ele serviu cada dia da vida e da existência dele, e ele conquistou para nós riquezas insondáveis. Ele conquistou méritos, tudo isso que nos permite estar diante de Deus hoje. Tudo isso que nós temos, né, em Deus hoje, nós temos simplesmente porque Cristo conquistou por nós. Nós não éramos dignos de ser ouvidos por Deus, de se assentar à mesa do rei. Nós não tínhamos essa condição de estar nesse lugar em que Cristo nos coloca. Nós só entramos porque Ele pagou a nossa entrada. Então, pensar sobre isso, sobre a maneira como Ele nos chama para nos servir pela eternidade, né, para nos oferecer o trabalho dele, o sustento dele, a graça dele,
pela eternidade. Isso é maravilhoso demais, gente. E ver esse paralelo aqui, essas sombras, né? Vamos ver qual que é a reação do Mefibosete? Vamos pensar aqui sobre isso. O Mefibosete, ele fica maravilhado diante desse Cristo. O que ele diz? Senhor, como assim? Por que tamanha bondade para um cão morto como eu? Né? Ele reconhece que ele não era digno daquilo. Ele reconhece que ele não tinha condições. Por quê? Eu acredito que é a nossa pergunta, né, diante da bondade de Cristo, quando a gente fica maravilhado pelas coisas que ele faz, quando a gente recebe graça infinita de Deus, a gente olha para a circunstância e fala, por quê? Como assim? Né? Talvez o nosso erro, muitas vezes, né, nós como pecadores aqui, nós reconhecemos maravilhados a bondade desse Cristo. E isso acontece no momento da nossa conversão de uma maneira tão forte, que a gente se sente tão agradecido por Deus, que parece que todo dia é uma dádiva, né? Eu acho que é por isso que a Escritura fala sobre voltar ao primeiro amor, porque no momento em que nós somos salvos, tudo que Deus faz é maravilhoso. Qualquer presente, qualquer graça, acordar, respirar, todas as conquistas, o fato de saber que a nossa entrada aos céus, a presença de Deus, que o retorno ao paraíso foi garantido por Cristo, é suficiente para tudo. E ali naquele momento, quando a gente se converte, quando a gente tem esse encontro com Cristo e olha para Ele com esses olhos, de reconhecer tudo isso que Ele fez, todas as riquezas que Ele ganhou, que Ele conquistou, que Ele adquiriu por nós, isso nos enche de uma forma tão grande que nosso prazer é Ele. Eu muitas vezes, né, a gente às vezes nesses momentos, nesse primeiro momento, parece que a vida nem tem tanta importância mais, né? Aí a gente pode dizer, como o apóstolo Paulo disse, né, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, o novo convertido, quando você se encontra com ele está sempre maravilhado, a boca dele tem sempre louvor, ele está sempre alegre. Mas com o passar do tempo, à medida que a gente para de meditar sobre isso, a gente tem a tendência de se tornar ingrato. A gente tem a tendência, se nós não meditamos sobre isso continuamente, não olhamos para todo esse favor, para toda essa bondade que Deus manifestou, a nossa tendência é achar que Deus nos deve. E é por isso que muitas vezes a gente tem tanta dificuldade de lidar com o sofrimento. Porque quando nós sofremos, nós entendemos que aquilo é injusto. Nós achamos que é uma injustiça que a gente veio a sofrer. Mas a verdade é que o próprio Filho de Deus sofreu na cruz em nosso lugar. Aquilo sim foi uma injustiça. Ele era santo, ele era justo, bom, o próprio Deus que fez todas as coisas. Ele fez a madeira daquela cruz onde os homens o pregaram. A Bíblia diz que tudo que foi feito por ele, por meio dele, através dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, até o ferro, seja qual for o material que compunha aqueles pregos que atravessaram a mão dele, foi feito por ele. Foi feito através dele, para ele e para a glória dele. Mas ele, sendo o autor, o criador, o consumador de todas as coisas, se resumiu a um ventre materno, habitou o ventre de uma mulher, viveu trabalhando. Ele, que já tinha feito tudo, viveu aqui trabalhando, fazendo, ajudando, socorrendo, se submetendo, sofrendo calor, talvez necessidade. Na Escritura nós vemos uma passagem em que ele diz, né, para alguém que queria segui-lo, ele diz, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aquilo sim foi uma injustiça. E quando nós deixamos de meditar sobre isso, de pensar sobre isso, a nossa tendência é pensar que Deus está nos negando alguma coisa, que a nossa vida poderia e deveria ser melhor, que nós estamos... Gente, eu não estou aqui dizendo que não há sofrimentos muito difíceis e muito terríveis sobre essa terra. Nós passamos por vários sofrimentos, cada um em um nível. Né? Algumas pessoas lutam com depressão, outras pessoas lutam com enfermidades terríveis que consomem as forças, a alegria de viver. Outras pessoas perdem familiares, pessoas importantes. Outras pessoas passam por situações de violência, de maldade. Nós sofremos nessa terra. Eu não estou aqui diminuindo o fato da dor, do sofrimento. O que eu estou dizendo é que se nós tirarmos os olhos de Cristo, da salvação e da bondade que Deus manifestou sobre nós, a nossa tendência diante do sofrimento vai ser de assumir uma posição de injustiçados. E nós não somos injustiçados. Quem sofreu a verdadeira injustiça de maneira final foi Cristo. Né?
tudo o que Deus, como disse Jó, né, diante da sua esposa, que pediu que ele amaldiçoasse ao seu Deus, e ele disse para ela: como? Se o bem que ele fez o bem para mim, como que eu posso aceitar o bem e no momento em que o mal me sobrevém, eu vou rejeitar? Eu só merecia o mal, mas ele decidiu me dar o bem também. Então, como que eu não posso ser agradecido? Como que eu não vou pensar sobre isso, né? Às vezes a gente se coloca no nosso estudo que nós tivemos essa semana, né, sobre esse tema, as reflexões que eu trago aqui geralmente são frutos do nosso estudo, e a gente foi falado sobre isso, né, sobre como é tudo sobre ele e nós entendemos errado e às vezes pelo fato de ser tanta bondade, tanta coisa, nós entendemos mal, pensamos que isso diz respeito a nós. Não diz respeito a nós. A bondade é de Deus. Ela não foi voltada para nós porque nós a merecêssemos ou porque nós tenhamos feito algo a esse respeito. Essa bondade ela é derramada sobre nós simplesmente pelo fato de que Deus é amor e o amor dele transbordou e nos alcançou. O foco é ele. Nós somos o efeito colateral de tudo isso. Mas o foco é ele, o centro é ele, é tudo sobre ele. E esse amor dele, abundante, nos alcançou, nos encontrou e se derramou sobre nós. Então a glória é dele, o foco é ele, o importante é o reino dele, é que ele seja exaltado, conhecido e que esse amor ele seja demonstrado. Nós estamos falando aqui sobre a forma como tudo isso se cumpre na salvação, mas em Cristo também, de maneira, da mesma forma que a gente viu se cumprir, né, em Boaz, a gente vê em Cristo, de maneira prática também, essa cena da ceia e da comunhão. Vamos ler essa passagem? Está lá em João 21:9, quando, depois que Cristo já havia morrido, ressuscitado, os discípulos, né, estavam naquele momento difícil ali de lidar com o fato de que o Salvador deles, eles andaram 3 anos com ele sobre a terra, aprendendo, sendo ensinados, e de repente eles se viram sós. Né? A gente sabe que aqui ainda não tinha acontecido a descida do Espírito Santo, então o Consolador que Cristo prometeu não havia chegado ainda, eles estavam se sentindo sós. E então, num desses dias, eles estavam pescando, não tinham apanhado nada, mas um dia frustrante sobre a terra, e Cristo se manifesta para eles, né? Vamos ler a passagem, diz assim: ao saltarem em terra, eles veem Cristo, eles veem alguém na praia e eles não sabem quem é. E esse alguém da praia grita para eles assim no barco: vocês têm alguma coisa aí? E eles respondem que não apanharam nada. Então, esse alguém da praia, até então para eles era um alguém, né? Disse assim: joga a rede do lado de lá. E quando eles jogaram, a rede se encheu com 153 grandes peixes, né? E na hora que eles viram aquele milagre, especialmente Pedro, que já havia presenciado isso pessoalmente, na hora que eles viram aquele milagre, eles sabiam que era o Cristo. Eles sabiam que aquele homem que estava ali esperando eles na praia era o Filho de Deus. E aí diz assim: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. E disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Olha que lindo aqui, gente. A gente vê Boaz dizendo para Ruth: vinde comer, se assenta aqui, eu vou te servir. Já está tudo preparado. Você não trabalhou, mas eu trabalhei para que você comesse esse pão e se fartasse de maneira abundante. Aí nós vemos Davi chamando Mefibosete, dizendo: vinde comer, senta na minha mesa, come comigo. Você não trabalhou, você não conquistou, mas eu trabalhei por você. Todo esse alimento é seu. Se assente e se sinta farto. E nós vemos aqui Cristo na praia dizendo: vinde comer. Se assentem aqui, o pão já está pronto, o peixe já está pronto, a fogueira já está acesa, vocês não trabalharam, mas eu trabalhei. Vinde comer, sejam fartos, porque eu tenho em abundância para dar. Como isso aponta para a salvação que Cristo tinha acabado de conquistar para nós na cruz. Como isso aponta para algo que não se consumou ainda de maneira completa, né?
Nós estamos aqui hoje nessa terra e vivemos para a glória dele, com entendimento de quem ele é. E se você ainda não tem esse entendimento, ainda não vive para a glória dele, que você possa abrir, que os seus olhos sejam abertos por essa mensagem, por essa palavra de Cristo, por esse chamado que ele faz para pecadores como eu e você, um chamado ao arrependimento e à mudança e a confiar somente nele, um chamado para depositar sua esperança no que ele fez, não nas suas obras, mas no que ele fez. E aqui nós vemos ele, essa atitude dele de compartilhar da presença dele com os discípulos e fartar os discípulos tanto da comunhão com ele como do alimento sólido, físico que eles precisavam, e como isso aponta para a salvação que ele conquistou para nós, e ela vai se consolidar, ela vai se completar, né? A Bíblia fala que nós fomos salvos, estamos sendo santificados, e um dia nós vamos ser glorificados como Cristo foi, né? Receber um corpo glorioso e habitar para sempre com ele na eternidade. E esse é o chamado dele. Nós vemos em toda a Escritura, nós somos chamados a nos assentarmos numa mesa, onde há um banquete, né, pela eternidade com Cristo, desfrutando dos méritos dele, da glória dele, da graça dele, da santidade, da presença, da beleza. A Escritura nos diz que nesse lugar, né, no nosso Éden que Cristo recuperou novamente, o paraíso, onde nós vamos habitar para sempre com ele, a Escritura diz que ele será o nosso sol, a nossa luz. A palavra sempre faz referência a ele como sol da justiça, estrela da manhã, o sol que traz cura em suas asas, né? O sol nascente. Então, ele será para sempre a nossa luz. E ali, naquele dia, quando tudo isso se consumar, aí sim, nós não teremos mais dor, nós não teremos mais sofrimento, não haverá mais choro, não haverá mais escuridão, a depressão vai ficar no passado, a enfermidade, o lamento e a tristeza pelas traumas passados, pelas angústias vividas, pelos entes queridos perdidos, a tristeza, a solidão, o vazio, os vícios, as fraquezas desse corpo vil que peca todos os dias, tudo isso vai ser só passado. E nós vamos desfrutar para sempre de toda a beleza, de toda a graça, de toda a glória que ele tem para nos maravilhar. Se você já foi maravilhado de alguma forma pela presença, pela glória, pelo esplendor que há em Cristo, você consegue entender o quão glorioso vai ser passar todos os dias, por toda a eternidade, de maneira ininterrupta, sendo maravilhados por essa graça, por essa glória, sem que isso seja interrompido pelo nosso pecado, pela nossa falha ou pela correria dessa vida acelerada que nós vivemos nessa terra caída. Então, que você tenha sido abençoado por essa mensagem, por essa palavra, que Deus tenha falado ao seu coração, né, que você possa se sentir atraído e chamado por esse Cristo que atrai pecadores como eu e você, e nos atrai não para executar juízo sobre nós. Nós sabemos que um dia ele vai executar juízo sobre pecadores. Por enquanto, né, enquanto há vida, enquanto habitamos aqui, o chamado dele ainda é um chamado de esperança. Ele ainda está chamando a gente para dizer: não temas, eu usarei de bondade contigo. E se você ainda não provou dessa bondade, você possa provar. E que a gente se veja no próximo estudo, Deus continue falando ao seu coração e te abençoando ricamente. Esse é o meu desejo para você.